A abertura oficial do ano legislativo está marcada para logo mais às 3 horas da tarde, hora de Brasília. E propostas importantes e polêmicas estão à espera de senadores e deputados. Eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar agora sobre a pauta do Congresso com o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. Senador Lazier, muito bom dia. Bom dia, com muito prazer, Adriano, Gesiel, ouvintes do Conexão Senado. De fato, é um dia importante, uma nova legislatura que vem carregada de esperanças, de muitas inovações e um reencaminhamento do Brasil para a prosperidade de que tanto precisamos. Agora, senador Lazier, pelo que aconteceu na sexta-feira e no sábado, na eleição para presidente do Senado, que terminou com a vitória de Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, o senhor não acha que o governo, por exemplo, vai ter, pelo menos nesse começo, muita dificuldade na articulação política aqui no Senado para emplacar as propostas que ele deve encaminhar aqui para o Congresso Nacional? Esta suspeita, Adriano, eu acho discutível, porque veja bem, são 46 novos senadores que arejou o Senado. Deixou para trás aquelas velhas raposas que eram sintonizadas com os donos do Senado. Com o Jucá, Renan, Eunício, Edson Lobão, João Alberto e a intromissão constante do Sarney. É um outro Senado, Adriano e Gesiel, é um outro Senado. E nós vimos ontem naquela cena em que o Renan foi para a tribuna para comunicar a desistência da candidatura, quando ele viu que já tinha perdido, as manifestações retumbantes, maciças, de mais ou menos 40 e poucos senadores vaiando e aplaudindo ao mesmo tempo. Isso aí significou o seguinte: o governo vai ter simpatia, se não apoio, com as suas propostas. A oposição, eu acho que será menor. Ontem nós calculávamos que o Renan tinha, na verdade, 27 votos certos, mas não mais que isso. Quem sabe lá, um desvio aqui ou ali poderia, quando muito, chegar a 31. De modo que dos 81, eu tenho a impressão de que há um terreno, há um clima propício para as medidas do governo. Senador, muito se falava que a reforma da Previdência, falando agora sobre as pautas desse ano, no início de legislatura, muito se falava que a reforma da Previdência seria um dos primeiros assuntos a serem discutidos por senadores e deputados, agora logo no início dos trabalhos do Congresso. Mas a tragédia de Brumadinho impôs uma nova pauta, a situação também das nossas barragens. Como é que o senhor acha que senadores e deputados poderiam dar uma resposta rápida ao clamor da sociedade por mais segurança nas barragens e punição efetiva dos responsáveis, senador? Com um projeto de... É o Gesiel que está falando, Isso, né? É Gesiel. Gesiel, eu já tomei uma providência, eu já protocolei na quinta-feira um projeto de lei para disciplinar o controle dessas barragens. O nosso prezado Ferraço, Ricardo Ferraço, senador pelo Espírito Santo, que lamentavelmente não se reelegeu, e foi uma pena, porque era um brilhante senador, ele tinha um projeto. Eu pedi o desarquivamento, demos uma examinada junto com a minha equipe legislativa e fizemos alguns pequenos reparos, aprimoramos o projeto e já registramos. Nós vamos batalhar com a maior prioridade possível dentro do Senado para que daqui para diante não se repita este horror de negligência, de descaso, de irresponsabilidade, de cobiça pelo dinheiro. O Brasil não merece isso. 2 tragédias foram suficientes para nos darem uma grande lição. Agora, senador Lazier Martins, pegando como exemplo uma tragédia que aconteceu em seu estado, que foi o incêndio da Boate Kiss, em que 242 pessoas morreram, e fazendo aí uma análise do que aconteceu de lá para cá em termos de legislação, fazendo uma análise da resposta do Congresso ao que aconteceu em Santa Maria, dá para esperar o quê em relação a Brumadinho, já que a tragédia de Brumadinho aconteceu 3 anos, 2 meses e 10 dias da tragédia de Mariana?
É uma boa pergunta que intriga a todos nós. Nós sabemos que os lobbies sobre o Congresso Nacional estão muito fortes. E nós esperamos daqui para diante controlar quem vai se sujeitar, quem vai aceitar esses lobbies, que nós sabemos bem de que forma são feitos. No Congresso há muita influência de mineradores na própria criação da Agência Nacional da Mineração, onde eu fui o presidente da comissão dessa criação, fazendo audiências públicas, eu percebi as ambições e influências. E o meu amigo Leonardo Quintão, que foi o relator, depois eu vim a saber, tem uma relação muito íntima com os mineradores de Minas Gerais, porque ele é lá também. Se não minerador, ele é sócio. Então nós precisamos cuidar disso, para evitar que o povo pague injustamente essas prioridades das ambições. Com relação à Boate Kiss, é um absurdo. Nós vamos ter que voltar a esse assunto. Há 2 anos eu fiz um apelo da tribuna do Senado para que se agilizasse aquela tragédia que até hoje estigmatizou a cidade de Santa Maria. Continua a burocracia e o excesso de recursos, que é outra coisa que nós precisamos providenciar. Os códigos, principalmente o Código de Processo Civil, ele precisa ser mexido. O Código de Processo Penal e o Processo Penal também. Eles estão engavetados há horas dentro do Senado Federal, para que se retire alguns recursos desnecessários. E vamos cobrar uma providência. Eu sei que é uma coisa antipática pedir informações de um poder para o outro, mas eu vou pedir informações à Justiça de Santa Maria para que nos dê o roteiro. Por que parou esse processo e não vai para as sentenças daqueles verdadeiros criminosos pela negligência que causaram aquela tragédia de tantas mortes? Bom, nós estamos conversando com o senador Lazier Martins. Senador, vamos então à pauta prioritária e inevitável, que é a da reforma da Previdência. O governo anunciou que deve enviar a proposta ao Congresso até a 3ª semana desse mês de fevereiro. Qual a expectativa do senhor sobre essa matéria? A expectativa é de que passe. Não é, Adriano e Gesiel, tem que passar, ela é vital. Nós não podemos permitir, o que está muito próximo, que cheguemos à falência do Brasil, como aconteceu na Grécia e quase em Portugal, onde toda a verba de tributos recolhida é para pagar pensões e aposentados. Como não chegou ainda, não é possível ainda conjecturar o que nós vamos fazer. Mas tem 3 itens fundamentais, que é o da idade mínima, o tempo de contribuição e as regras de transição. Eu acho que o mais sério aí é com relação à idade mínima. Nós não podemos forçar a barra. Eu tenho a impressão que aqueles 65 anos era forçar demais. Eu sou a favor de que num primeiro momento, depois lá adiante, depois de acostumar o povo brasileiro, conscientizá-lo de que é preciso essa reforma, e principalmente os privilégios, as 2 categorias de trabalhadores do Brasil são muito diferenciadas, a dos funcionários públicos e os da iniciativa privada. É um abismo que há entre os dois. Nós temos que estreitar mais isso. Então a idade é um ponto importante, que venha para 60 anos para homem, 58 para mulher. É uma hipótese, tem que tornar maleável, de tal modo que passe. Não é possível intransigir e aí não acontecer nunca. Mas, senador Lazier Martins, claro que a reforma da Previdência, o senhor está falando que é necessária, mas também a gente sabe que é uma matéria, pelas experiências anteriores, que desperta polêmica e também, em certos momentos, impopular. A gente viu na eleição para presidente do Senado que os senadores estavam, digamos assim, muito sensíveis às redes sociais, ao que as pessoas falavam nas redes sociais, e isso, de certa forma, influenciou o voto de muitos senadores. O senhor acha que esse privilégio que está sendo dado aos senadores, pelos senadores, às redes sociais, não vai, de certa maneira, dificultar a aprovação da reforma da Previdência? Sim, um pouco vai, porque quem tem reclamado pelas redes sociais são, na grande maioria, os funcionários públicos, que não querem perder privilégios,
O funcionário público é indispensável para que a máquina funcione. Agora, não é justo que eles tenham tantos benefícios, aposentadorias tão generosas, em detrimento daqueles que recebem uma miserável aposentadoria depois de passarem aí 35 anos suando, trabalhando, se esforçando e ganham tão menos. Por quê? Por que isso? Por que um procurador da República se aposenta com tempo integral? Um jornalista como você, embora você seja da atividade pública, mas um jornalista, um técnico de som de uma emissora de rádio,